é a importância da ceia do Senhor. Ali no versículo 23, texto muito conhecido da nossa igreja, lemos sempre, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Podemos assentar. Acreditamos que a ceia é um símbolo, mas ela não é só um símbolo, ela é o símbolo de continuidade da fé cristã. O que isso significa? Que há um símbolo, há um rito de iniciação da fé cristã. E o rito de iniciação é o batismo, a ceia é o rito de continuidade. E como ela é uma das duas ordenanças que o Senhor nos deixou, ela não pode ser negligenciada ou distorcida. Ali no versículo 20, 1 Coríntios 11, vai demonstrar que embora estivessem reunidos, estivessem presentes, estivessem com os elementos do pão e do vinho, ainda assim não estavam tomando a ceia, porque não estavam fazendo a ceia corretamente. O verso 20 diz o seguinte: de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Eles estavam tomando a ceia de maneira egoísta, estavam tomando a ceia de maneira em não compreender o que era a ceia, que era o memorial, que era o símbolo do corpo de Cristo, que era o símbolo da comunhão da igreja como o corpo de Cristo. E por isso, a ceia é importante. Ela deve ser feita de uma maneira em que as pessoas entendam o que estão fazendo. Por isso que devemos, como igreja, regularmente tomar a ceia do Senhor, celebrar a ceia do Senhor. E a gente vê aqui 4 motivos nesse texto da importância da ceia do Senhor. Primeiro, ela é importante porque era uma ordem. E esse motivo bastaria para nós. Mas há outros motivos. O primeiro motivo, ela é uma ordem. O segundo motivo, ela é uma festa. Ela é uma festividade. O terceiro motivo, ela é um momento de reflexão. E o quarto motivo, ela é um momento de esperança. Esses 4 motivos fazem a ceia ser uma celebração importantíssima para a vida da igreja local, para a comunhão da igreja local, para a edificação da igreja local. Isso nos leva, então, ao primeiro motivo. Por que celebramos a ceia do Senhor? Porque ela é uma ordem. O verso 23 diz o seguinte: porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Aqui Paulo vai explicar que ela é uma ordem. E ela é uma ordem direta do Senhor, é o termo ordenança. Notaram que nós não usamos aqui em nossa igreja a expressão sacramento? O sacramento denota a ideia que os elementos transmitem alguma graça especial. Isto é, o pão e o suco, o vinho, eles têm o poder de transmitir uma graça especial. Como nós acreditamos que eles não têm esse poder, e quem transmite graça é o próprio Senhor Jesus, nós usamos o termo ordenança. O que é uma ordenança? É uma ordem. Então, quando falamos ordenança do Senhor, significa ordem dada pelo Senhor. E aqui é uma ordem direta do Senhor. Ele fala: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Então, temos aqui um aspecto dessa ordem. E por isso que é importante a ceia. Ela é recebida do Senhor. E se ela é recebida diretamente do Senhor, nós não podemos mudar a ceia, e nós não podemos corromper a ceia, e nós não podemos achar donos da mesa do Senhor. Ele fala: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, isto é, o que o Senhor me ensinou sobre, eu estou ensinando a vocês sobre. A igreja não tem autoridade para mudar as ordenanças do Senhor, seja a ceia ou o batismo. O que celebramos aqui é uma ordem que o Senhor deu há quase 2000 anos, e ela deve permanecer pura e intacta. A ceia do Senhor não pertence à igreja.
A ceia do Senhor não pertence ao pastor. A ceia do Senhor, ela pertence ao Senhor. Ela é derivada da autoridade do Senhor. Por isso que ela é chamada, no capítulo 10 de 1 Coríntios, de a mesa do Senhor. Então estamos celebrando aqui hoje algo que é uma ordem direta do Senhor. Nós já refletimos nisso, que é algo que o Senhor falou, façam. Eu quero que vocês façam, porque é uma ordem do Senhor a nós, o verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse o quê? Tomai, comei. Ele falou a quem? Aos seus discípulos. Ele disse a mim e a você, na história, que nós deveríamos tomar e comer. Vamos abrir ali em Mateus 26, 26 ao 28. Mateus 26, 26 ao 28. Aqui há uma certa confusão aqui, alguns fazem. Né? Primeiro Jesus celebra a Páscoa e depois ele celebra a ceia. Né? A ceia não é a Páscoa. A Páscoa é a pessoa de Cristo. Mas ali no versículo 26 ele diz o seguinte: e quando comiam o quê? A Páscoa, né? Tomou o pão, então foi no meio da Páscoa, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos. E disse, tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele. Quem? É uma ordem que o Senhor deu a mim e a você. Quando nós não participamos regularmente da ceia do Senhor, estamos pecando. Não estou falando dos casos em que acontece o imprevisto e você não pode estar no culto de ceia ou você não pode participar da ceia. Mas quando nós não participamos regularmente da ceia do Senhor, nós pecamos. E algo interessante aqui, alguns querem o personal ceia. Né? Então vai lá em casa e faz a ceia para mim. Bebei dele quem? Todos estavam reunidos. Então, quando nós entendemos que é uma ordem do Senhor dada a nós, nós celebraremos a ceia do Senhor com alegria. E nós celebraremos a ceia do Senhor com regularidade. Por quê? Porque é uma ordem que Deus deu a mim. Assim como Deus ordenou que eu devo amar uns aos outros, assim como Deus ordenou que eu tenho que vigiar, assim como o Senhor ordenou que eu tenho que congregar, que eu tenho que ofertar a obra dele, Ele também ordena que eu celebre a ceia. Quando nós negligenciamos a ceia do Senhor, estamos negligenciando uma ordem do Senhor. Imaginemos que você está ali sentado e o Senhor fala, bebei, comei, e você fala, não, eu não quero. Agora não dá, estou ocupado. Quando o Senhor nos ordena algo, devemos fazer primeiro porque é uma ordem. Segundo, porque essa ordem, obviamente, é o melhor para nós. E aqui, a ceia é uma ordem, mas é uma ordem necessária para uma vida de obediência. O verso 26 e 27 vão demonstrar isso, né? Ele dando uma ordem, tomai e comei, isso é meu corpo, bebei dele todos, né? E ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz o seguinte, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui nós observamos que ele não estabelece a frequência, mas ele estabelece o ato. Todas as vezes que comeres este pão e beberes. O que ele espera de nós então? Que nós celebremos a ceia. É interessante se eu falar o seguinte para vocês. Todas as vezes que vocês limparem a casa, o que eu espero de vocês? Vocês limpem a casa. Toda vez que vocês entrarem no carro, coloquem o cinto de segurança. O que eu estou dizendo? Que vocês devem fazer o quê? Colocar o cinto de segurança quando dirigir. Eu não estou estabelecendo a frequência, mas eu estou estabelecendo o ato. Há um estabelecimento de ato. Para que eu viva uma vida de obediência ao Senhor, é necessário a celebração da ordenança da ceia. Senão eu estou em desobediência ao Senhor. Por isso que a ceia é importante. Não há como eu ser um discípulo obediente ao Senhor se eu não celebrar a ceia. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que a ceia salva. Não, a ceia não salva. Assim como guardar os mandamentos não salvam.
A salvação é pela fé em Jesus, mas para uma vida de obediência ao Senhor é necessário a celebração da ceia. Ali em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículos 40 em diante, diz o seguinte: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram. Quem perseverou? Aqueles que foram batizados e que receberam sua palavra de bom grado. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia o quê? Temor. Essas pessoas que receberam a palavra, e porque receberam a palavra de bom grado foram batizadas, elas então permaneciam na doutrina fiel das Escrituras, na comunhão da igreja local e no partir do pão. E isso era evidenciado porque havia temor neles. Eles não apenas falavam que temiam a Deus, eles demonstravam que temiam a Deus. Devido a uma vida de obediência e a celebração das ordenanças, a importância devida às ordenanças faz com que nós tenhamos uma vida de obediência, ou ela evidencia uma vida de obediência, melhor dizendo. Então, o primeiro motivo que temos no texto da importância da ceia do Senhor é que é uma ordem. O Senhor ordenou. E se o Senhor ordenou, nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer com que a celebração seja algo comum em nossa vida. Quantas vezes... isso varia de cada realidade, de cada igreja local. A igreja primitiva, no início, ela começou a fazer a ceia muito frequentemente. Infelizmente, depois de um tempo, as pessoas começaram a achar que, de fato, a ceia era necessária à salvação. Né? Por isso que no segundo século você já tem pessoas levando ceia aos doentes para que eles fossem curados. Infelizmente isso ocorreu. Nós celebramos trimestralmente porque entendemos que ela é um símbolo, para que ela não caia no esquecimento, não é algo tão espaçado, mas para que ela não caia na banalidade, não é algo tão comum, para que todos venham a se preparar para a ceia do Senhor. A ceia também é uma festa. Versículos 24 e 25. Isso, infelizmente, muitos se esquecem. A ceia, às vezes, é vista como um momento fúnebre. Né? Um momento em que as pessoas, olha a ceia, vamos todos com cara sisudas. Mas a ceia do Senhor, ela é uma festa. O verso 24 e o verso 25 vai demonstrar isso. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em quê? Memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Quando você faz aniversário, você está relembrando um fato. Qual é o fato? O seu nascimento, o dia que você chegou ao mundo, o dia que esse mundo foi brindado com a sua presença. Isso é uma festa. Você relembra, é algo em memória. Quando você celebra, por exemplo, a independência do Brasil, você está celebrando em memória uma festividade. E a ceia também é um memorial. Essa palavra aqui, memorial, memória, ela aparece apenas mais outra vez no texto bíblico. E também é um dos argumentos que alguns, assim como eu, entendem que Paulo é o autor de Hebreus. Ela só vai aparecer novamente em Hebreus, esta palavra. Vamos abrir ali em Hebreus 10, verso 3. E aqui, esse versículo 3 é um versículo que eu briguei durante anos com a CF, porque achava que devia botar outra palavra. Mas, para variar, eu estava errado aqui. Né? Porque olha o que diz o texto. Aqui falando dos sacrifícios, né, anuais. Nestes sacrifícios, porém,
cada ano se faz o quê? Comemoração dos pecados. Mas ninguém comemora pecado. Aí eu fui no bom e velho dicionário. A palavra comemoração tanto pode ser festejar ou relembrar conjuntamente. Aí por que então comemoração é melhor do que recordação? Porque você pode recordar o seu pecado de maneira solitária. Mas o texto está dizendo quando o povo de Israel se ajuntava, para quê? Para relembrar os seus pecados. Eles faziam isso juntamente. Então, comemoração, memoração, memória. Comemoração, memoriar de maneira conjunta. Logo, a celebração dos sacrifícios anuais só era possível de maneira conjunta, e eram festas israelitas. Eles se reuniam não para celebrar que seu pecado era bom, mas para lembrar juntamente que eles eram pecadores. A mesma palavra aparece ali em memória. Aí eu percebi, nossa, realmente a CEF está certa e eu novamente estou errado. Então eu tenho que, às vezes, o raro de você estar certo, eu estou errado. Mas o fato aqui é que é a mesma ideia. Só que agora você não relembra o seu pecado só como, nossa, eu sou pecador, mas você relembra a solução para ele. A ser uma festa onde você comemora junto com o povo de Deus. Por isso aqui é um transitivo direto, trazer a lembrança juntamente com o outro. A igreja celebra juntamente e traz à memória o que Jesus fez por ela, em memória. Por isso que a ceia é uma celebração de quem? Da igreja reunida. Nós celebramos, é uma festa memorial onde nós estamos celebrando o quê? Que nossos pecados foram perdoados, que nossos pecados foram satisfeitos, que o Senhor Deus, o Pai, agora pode nos aceitar mediante ao sacrifício de Jesus, que o corpo dele foi partido por mim, que o sangue dele foi vertido por minha causa, e eu faço isso juntamente com os meus irmãos. A mesma palavra, a mesma ideia, e é isso que Paulo está expressando aqui. Eu quero que vocês façam em memória de mim. Quero que vocês façam em memória de mim. Na verdade, Lucas também usa a mesma expressão, mas era companheiro de Paulo. Eu quero que vocês façam em memória de mim. Então, a ceia é uma festa memorial. Quando você vai para a ceia do Senhor, se prepare e diga, onde é que você vai? Eu estou indo relembrar com a igreja, com o povo de Deus, o que Jesus fez por mim. Estou indo partir o pão como Ele fez. Estou indo tomar o suco, o vinho, o cálice como Ele fez. E quando eu faço isso, eu lembro que eu fui salvo pelo Senhor. Os judeus se preparavam para o Yom Kippur, se preparavam para as festas. Eles iam sabendo que iam relembrar algo que o Senhor Deus fez por eles. Seja a retirada do Egito, seja os tabernáculos, seja qualquer celebração que eles fizessem. Olha, neste dia o anjo do Senhor passou e fulminou os primogênitos do Egito e libertou o seu povo. E a expressão fala, isso é um memorial perpétuo entre mim e vocês. Isso é um memorial. É muito mais edificante do que, eu vou tomar ceia, eu sei que quando eu tomar isso aqui, eu vou ficar fortezinho. Que é o que é comum nas igrejas evangélicas que têm perdido a noção do que essa palavra significa. É uma memória ativa da mente. Onde eu relembro, eu e o povo de Deus reunido, o povo do pacto, da nova aliança, o que Deus fez por nós. A igreja celebra juntamente e traz à memória o que Jesus fez. Era isso que os coríntios não estavam fazendo. Por isso que não estavam celebrando a ceia. E aqui um adendo. Se isso que eu estou dizendo é verdade, e é verdade, é possível você tomar ceia sozinho na sua casa. É possível drive-thru de ceia, como eu já vi. Você vai na igreja, tipo McDonald's, aí você, em vez de pegar um Big Mac, pega o pão e o suco e vai para casa. É possível. É possível eu levar na sua casa a ceia, quando eu estou juntamente com o povo de Deus reunido, comemorando, relembrando. Não é possível, então, a ceia tem que ser vista como uma festa. E é uma festa de comunhão, o verso 29. Olha que aqui é uma bronca do apóstolo Paulo, na igreja dos Coríntios. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam sendo egoístas. O verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. E o verso 27.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será o quê? Culpado do corpo e do sangue do Senhor. O verso 27 refere-se ao sacrifício de Cristo. O verso 29 à comunhão da igreja. E por quê? Porque eles estavam celebrando a ceia individualmente mesmo na igreja. Cada um por si e Deus por todos. E Deus fala, se é cada um por si e eu por todos, eu não sou por ninguém. É um pelo outro. O que significa? Que é uma festa de comunhão. Né? Ali em 1 Coríntios 10, verso 16 e 17. Aliás, texto muito mal interpretado por grupos reformados. Diz o seguinte: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é, e a palavra é aqui é este, isto é, não significa a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O que alguns entendem aqui? Olha, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ou o sangue, o cálice não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, quando eu tomo, eu estou tomando Cristo espiritualmente. Não é isso que o texto diz. Tanto é que o verso 17 fala o seguinte: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. De fato, somos um pão? Não. O que ele está dizendo? Que somos um. Quando nós estamos celebrando o sangue e o corpo, estamos celebrando o quê? A comunhão com Cristo. A nossa comunhão com o Senhor. É uma festa que diz, eu e você, nós temos comunhão com o Senhor. Mas não é só comunhão com o Senhor, é comunhão com quem? Uns com os outros. Por quê? Porque nós, sendo muitos, somos o quê? Um só pão. Nós não somos pão de verdade, mas somos um só pão. E porque todos participamos do mesmo pão. Simbolicamente o mesmo pão, mas todos participamos do mesmo pão que é Cristo, que se deu por nós. Então é uma festa de comunhão do povo do Senhor. A nossa comunhão com o Senhor e nossa comunhão com a igreja local. E é uma festa de anúncio, o verso 26. Do 1 Coríntios 11, diz o seguinte: porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Toda vez que eu comer e beber este pão e esse cálice, o que eu estou fazendo? Anunciando a morte do Senhor até que venha. É um anúncio. É o anúncio do sacrifício de Cristo. Cristo morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, segundo as Escrituras. Ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Para quem lembra bem, isso está no credo apostólico. Afinal, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, desceu em Hades e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Está no credo apostólico. Nós estamos anunciando o seguinte: nós estamos celebrando que Ele morreu por nós, que Ele foi sepultado por nós, que Ele ressurgiu dos mortos por nós e que Ele voltará por nós. É o que estamos celebrando na ceia. Isso é um anúncio, é uma pregação. Por isso, se eu falhar completamente no sermão, o Senhor não vai falhar no sermão dele, que é a própria ceia do Senhor. E a ceia também é um momento de reflexão. O verso 28 e 29 diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Alguns pegam esse texto e falam: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então não há regras para a ceia. Examine-se quem? Que homem? Esses irmãos de Corinto. Irmãos que foram batizados. Irmãos que foram batizados corretamente, que receberam a palavra do Senhor. Irmãos que eram membros do corpo de Cristo. Não é qualquer pessoa que chega, aparece, eu vi Jesus ontem, eu vou tomar ceia. Não. E então aqui é o momento, aqui a palavra examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é importante. Dokimazo significa reconhecer como genuíno depois de exame. O que é reconhecer como genuíno? Primeiro, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar a sua vida. Eu tenho vivido uma vida para a glória de Deus? Eu tenho buscado viver uma vida onde o Senhor seja glorificado? Eu tenho buscado viver uma vida onde o Senhor seja engrandecido?
como tem sido a minha vida diante do Senhor. Também um exame da sua relação com o Senhor. O verso 27. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu tenho refletido no sacrifício de Cristo. Eu tenho dado importância ao sacrifício de Cristo. Eu tenho verificado realmente, olha, Cristo morreu por mim, então viverei por Ele. Eu tenho discernido o corpo e o sangue de Cristo na minha vida e na celebração das ordenanças. Eu tenho feito isso. A minha relação com o Senhor, como está? A sua relação também com a igreja local, verso 9. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o quê? O corpo do Senhor. E o corpo aqui do Senhor é uma referência à própria igreja local. Eu tenho ciência que aqui é um memorial. Eu tenho ciência que aqui é algo que expressa a comunhão da igreja local, a comunhão do corpo de Cristo. Eu tenho discernido isso, eu tenho vivido uma vida de uma relação saudável com a igreja local. Por isso que fala, eu quero que vocês se examinem. Mas pastor, eu me examinei, eu vi que estou uma bagunça, eu vi que estou ruim, estou fraco. Qual é a ordem do texto? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e, morrendo de vergonha, saia correndo. O que diz o texto? Coma deste pão e beba desse cálice. É uma coisa incrível, né? Examine-se. E se você que vê que você está falho, aí é a graça de Deus. Você faz o quê? Coma e beba. Por quê? Porque a ceia não é uma celebração do que Cristo fez por nós? E Cristo não nos perdoou? Cristo não nos lavou com o seu sangue? O seu corpo partido não nos deu um novo e vivo caminho a Deus? Então qual é o sentido que alguns fazem? Examine-se, e se você vê que você está falho, você faz o quê? O que é ensinado? Não coma. Mas o que o texto diz? Coma. Mas eu não quero perdão, porque eu não quero me arrepender. Aí é outra coisa. Mas partindo do pressuposto que você se examinou, o Espírito Santo tocou no seu coração, e você verificou, poxa, eu estou falho aqui. Sabe o que você faz para que você tome a ceia? Senhor, me perdoe. Aí qual é a ordem dele? Coma, venha à mesa. Venha à celebração. Mas eu sou pecador, eu sou falho. Eu sei. Eu celebrei a ceia com 12 pecadores falhos que me abandonaram. Celebrei a ceia, deu um dia, estava todo mundo fugindo. O Pedro mesmo estava dizendo que não me conhecia. O outro ali, eu diria João e Judas que o traiu. João gosta de sempre deixar isso bem claro, né? Judas estava andando, Judas que o traiu, né? Ele adora fazer isso, né? Me vendeu. Todos fugiram, mas eu estava celebrando a ceia com eles. É um momento de reflexão. Reflita a sua vida. Eu tenho vivido uma vida diante de Deus que deveria viver? Não tenho, Senhor, me perdoa. Qual é a atitude do Senhor? Vem, toma a ceia. Eu não espero pessoas perfeitas para comer a ceia, porque senão eu comeria a ceia sozinho. É o que Ele está nos dizendo pelo seu texto. Porque se for por perfeição, a gente seria igual àquela seita que fica todo mundo olhando e ninguém toma ceia, né? Que bate de porta em porta às vezes, de 2 em 2. Não sei se vocês captaram quem é. Né? Fica todo mundo olhando. Mas a ordem do Senhor é o quê? Tomai, comei. Se isso expressa o meu corpo que é partido por vós, vamos, comam, bebam. Porque isso simboliza a vida eterna que vocês têm em mim. Então, assim, um momento de reflexão. De novo, vamos fazer um parêntese para as práticas modernas, né? Que reflexão tem você pegar um pouco de suco, pão e ir na sua casa e comer? Né? Você não está junto com o corpo de Cristo? Ou você parar numa igreja, pegar tudo prontinho e ir para casa, drive-thru? Que reflexão tem? Não há reflexão alguma. Né? E a ceia é um momento de esperança. Verso 26. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que? A gente faz isso até quando? Até Ele vir. Isso é interessante. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, não haveria esperança de sua volta. A gente ainda estaria esperando a ressurreição. Né? Se há esperança da sua volta, é porque Ele de fato ressuscitou dos mortos.
A ceia é uma celebração que a nossa fé é verdadeira. Não faz sentido os discípulos que estavam escondidos, morrendo de medo, trancados, nem queriam ir lá. As mulheres que foram no túmulo primeiro, porque elas eram um pouco mais corajosas que os homens, né? Não faz sentido a ceia do Senhor. Aliás, o próprio batismo não faz sentido, se ele não ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque o batismo você é imergido, é sepultado e renasce para uma nova vida. Se não há ressurreição, a gente só ia batizar e deixar lá mesmo. Né? Os nossos símbolos expressam a verdade da nossa fé. Né? Isso é um momento de esperança, que o Senhor retornará. Toda injustiça, todo pecado vai acabar. Toda a nossa fraqueza, todo aspecto do nosso coração, que é fraco, que é falho, que é julgador, que é impenitente. E nosso coração tem isso. Ele vai cessar. Um dia o Senhor retornará. E toda a injustiça do mundo acabará. E quando eu celebro a ceia, eu anunciando a nós mesmos, não é só anúncio ao mundo. Aliás, a ceia na igreja primitiva, muitas fontes dizem até o 2º e 3º século, a igreja se trancava. Né? Não precisamos fazer isso, mas basicamente aqueles que não eram batizados eram convidados a se retirar da ceia do Senhor. Também não vamos fazer isso, não se preocupe. Né? Aí o pessoal fica bravo que é só batizado. Olha como é que era antigamente. Né? Mas um anúncio a nós mesmos. Imaginemos, igreja primitiva, perseguida, apanhando, sofrendo, perdendo casa, perdendo bens, perdendo pessoas queridas. Celebram a ceia e Deus dizendo, calma, eu vou voltar. Eu retornarei. E quando eu retornar, haverá novos céus e nova terra que habitam em justiça. Toda essa malignidade deste mundo. Cada doença, cada enfermidade, cada morte vai cessar. Se a ceia não nos dá esperança, o que vai nos dar esperança? O Senhor retornará. Pastor, devemos pregar escatologia? Devemos, mas nós pregamos todas as vezes que celebramos a ceia. Porque o que se define como escatologia hoje? É saber quem é o anticristo. Eu não sei, eu sei que não sou eu. Sei que não sou eu. Mas qual é a marca da besta? Mas será que agora vai ser o fim? Quando a Bíblia nos exorta a ver o fim como algo esperançoso. Não como um filme de Hollywood para saber quem vai ser o vilão. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo também ao mundo, olha, nós cremos no Senhor que retornará. E por que Ele retornará? Porque Ele está vivo, não está morto. Os outros estão mortos, Maomé está morto, Buda está morto, Confúcio está morto, Kardec está morto, estão mortos. Não há esperança. Nós temos esperança, que é o anúncio até que Ele venha. Então, amados irmãos, que nós possamos hoje celebrar a ceia do Senhor. Que nós possamos nos regozijar com a ceia do Senhor. Convido a igreja a ficar em pé e cantar.